aí, gente, tudo bem? Eu estava esperando ali para ver se já estava ao vivo mesmo, está? Então, e aí? Então, vou esperar a minha amiga Janaína aqui, que vamos conversar um pouquinho com vocês sobre como funcionam as mulheres, né? Teve amigo nosso que brincou e falou: Vem cá, que isso? É bula? Finalmente! Ei, vai durar 5 horas essa live. Então, Hello! Oi, amiga, parei de te ouvir. O teu. Está me ouvindo? Não tô te ouvindo. A galera tá me ouvindo? Aí, ouvi. eu tô, vou tirar isso daqui, porque a Boa gente está no noite. consultório, tô sem criança aqui, então dá pra gente falar assim. Deixa eu até vir para trás, porque tô assim. E aí, minha amiga? Oi, minha amiga querida, boa noite, tudo bem? Tudo. Então, eu Como é que tava. foi seu dia hoje aí, tudo bem? Olha, maravilhoso, assim, estamos com saúde no meio dessa bagunça, né, amigo? Eu acho que já é o suficiente aí pra gente. Na verdade, eu comecei a falar, não sei se o pessoal me ouviu, porque eu não sei como é que estava o microfone. Eu estava falando que como é que foi que começou a ideia dessa live. E quando a gente falou que ia falar de como funcionam as mulheres, a maior galera botou, vai vir com a bula, finalmente eu vou entender como é que é isso, né? E então você E viu é que meio ia durar isso, né, 5 horas. amiga? Não, ia durar 5 horas nossa live, né? Assim, eu falei, ó, não, é papo para uma vida, né? Papo para uma vida. Mas que eu estava explicando, mais ou menos, que na verdade, como eu vim de serviço universitário a vida inteira, né? Eu fui muito, minha educação ginecológica foi muito focada na parte convencional da coisa, né? E você foi uma das pessoas que me abriu a mente, me abriu os olhos com essa coisa, essa medicina maravilhosa que a gente faz, que eu me apaixonei hoje em dia, você sabe disso. E que é isso, assim, que eu, como vim, eu fui da RUF, passei pelo Fernandes Figueira, fui para a Inglaterra, depois voltei, sou médica da UERJ, sou médica do Pedro Ernesto. E, na verdade, lá a coisa é muito focada. Eu era ginecologista, assim, que eu não estava mais feliz, eu não estava feliz com a ginecologista. Como diz Arthur Lemos, quando eu era ginecologista, não era médica, eu não sabia das coisas que eu sei hoje, né? Hoje eu me acho médica, não me acho ginecologista só. E porque eu decidi parar de fazer obstetrícia aqui, né? Todo mundo sabe que aí não dá com 3 filhos, etc. Mas também eu cansei também de ser uma ginecologista, só fazia colher preventivo, passava pílula para todo mundo, hormônio sintético, e as pacientes tinham com queixa de cansaço, de diminuição de libido, de sono, e aquelas brincadeiras assim, infelizes, troca de marido, ou então, que eu nunca brinquei com isso, mas assim, já tinha ouvido de outros Ainda bem. ginecologistas, tipo assim, isso daí é coisa de mulher mesmo, isso aí não se resolve. Cansaço é normal, porque mulher tem que ser mãe, tem que ser dona de casa, tem que ser milhões de coisas, então é multifatorial. E não é por aí, né? Assim, agora com essa medicina, eu vejo isso. Então eu precisei de uma visão mais integral da coisa, e você foi uma das que apresentou isso muito bem. A sua frase castram nossas fêmeas, eu falo, minhas pacientes vão reconhecer aí. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho e começasse a falar um pouquinho disso daí. Oi, minha amiga amada. Primeiro de tudo, eu gostaria muito de agradecer que você tem essa mente e esse coração permeáveis, né? Que você consegue de verdade promover a melhoria da saúde daquelas pessoas que te procuram através dessa sua proposta de estar sempre estudando, se atualizando. E como a gente compreende que a verdade ela não é uma só, né? Ela tá linkada a muitos fatores. E eu agradeço muito a oportunidade de ter te encontrado nessa estrada, Estava marcada, porque era das vidas. eu também acho, foi um reconhecimento praticamente imediato, Foi na né? hora, né? Foi na hora. A frequência é muito parecida e eu vi em você o ser que eu sou. Somos investigadoras, somos verdadeiras, a gente é muito dessas, né? E também quando eu tive contato com esse conhecimento, lembrando que quando eu saí da escola médica, mesma que tu fez, né? Eu também não tive o acesso
ao uso desse conhecimento. Eu até tive o conhecimento, mas eu não sabia usá-lo, que foi o que também aconteceu contigo, né? Ó, a Úrsula, o Edson estão lá, que Ei, massa. nossos chefes aí, Que Vitória. honra. Bem-vindos, queridos, bem-vindos todos vocês. Também, Edson sabe que foi muito responsável por essa minha Ele abertura. é, então, ele e a Se Úrsula são nossa conheceu, fada madrinha. não, ele se conheceu no curso dele, né? Eu acho que ele se Sim, conheceu na primeira vez que a gente viu, né? sim, E o Edson também, open mind total, né? Assim, total. Ele é gratidão. outro que é da nossa frequência, né? Por isso que a gente se reconheceu também imediatamente, você, eu, ele. Então, eu tenho muita gratidão por tudo isso, sabe, Ju? E considerando sempre que ninguém tem a verdade absoluta, nós todos somos estudantes e, na verdade, a gente está aprendendo a ler as leis universais. É, não tá batendo. Oi, ele tá fazendo um barulho estranho. E agora, melhorou? Eu tô te ouvindo É, bem. Eu tirei porque eu tá, sei que né? em casa eu posso ficar sem microfone, né? Eu tô É, na não, tô... eu ficar aqui fazer as lives agora, que é um gritando, fica ruim. É a vida, né? Então, você E mora no meio da aqui, natureza aí, né, amiga? Tipo assim, tem que botar aí, porque senão vai ter passarinho, vai ter muita gente, muita coisa gostosa aí em volta, né? é verdade, à noite tem uns bichos mais diferentes aqui. Os passarinhos vêm mais de dia. Então, amiga, é isso. Eu sou médica clínica, né, ortomolecular, e a Juliana é médica, gineco-obstetra, nutróloga. E, pois é, não tá batendo em nada, gente. Eu tô achando que Não, ele ela falou que tá. melhorou. Ela falou que melhorou. Flavinha, Flavinha, Melhorou? irmã. Boa. Show, show, show. Dani, Então, irmã, tô entrando a aqui. nossa proposta hoje aqui é conversar com a galera presente a respeito dessa perfeição que é a natureza frente ao equilíbrio das mulheres, né? Então, a Ju vai começar explicando pra gente um pouco, né, Ju, como é que funcionam as mulheres. É, a gente vai começar, a gente pensou numa coisa mais ou menos assim, eu conversei com a Jana antes, e a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar a visão da ginecologia convencional, daquela coisa bem tátil do que é o ciclo menstrual, e aí ela vai falar como é que atua os hormônios, como é que atuam os hormônios na adrenal, né, a testosterona, etc., e os convencionais, né, para a mulher, testosterona nem escuta falar, hoje em dia, para mim, testosterona é vida, eu não vivo sem, eu, por exemplo, não vivo sem. Então, e aí depois a gente vai entrar nos temas mais polêmicos, tipo anticoncepção, esse daí, ó, a cereja do bolo, top. E se der tempo, TPM, assim, muita coisa, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar, né, Jana? Então, Vamos. eu vou mostrar aqui um negócio aqui que eu gosto de, esse aqui é aquele que você falou que você mostra no seu consultório também, que eu acho legal para as pessoas entenderem, para as mulheres entenderem como é que funciona o nosso ciclo menstrual. Então, na primeira fase do ciclo, começa a subir daqui, deixa eu ver se tá bom, tá dando para ver aí, né? Tá ótimo, Começa a amiga, tá subir daqui perfeito. um hormônio chamado estrogênio, aqui, que ele começa a subir aqui amarelinho. Deixa eu pegar uma caneta, pega uma caneta ali, por favor. Qualquer um. Aqui, ó. Começa a subir aqui o estrogênio, né? Que esse é amarelinho. Quando ele vai subindo o estrogênio, então isso daqui corresponde à parede do útero, isso daqui corresponde como é que tá os hormônios, como que estão os hormônios lá na hipófise. Isso daqui é legal porque a temperatura do corpo, que o pessoal fala quando aumenta, né, da ovulação, que o pessoal pergunta muito sobre a temperatura corporal, e aqui o que vai acontecendo nos ovários. Então, aqui, na primeira fase do ciclo, que é a fase proliferativa, é a fase o quê? O que é a menstruação? A menstruação nada mais é preparar o útero para vir neném. Nós somos como os animais, né? Por isso que eu vou citar depois a frase do Carlos da Fênix, por causa da porque justamente por causa daquela história que você fala do que a gente tem que estar no cio, né? A mulher precisa do feromônio, a gente precisa do cheiro, da coisa toda, que a nossa pílula a gente sabe que castra. Então, a gente começa na primeira fase, subir o estrogênio, que é os hormônios femininos são dois, estrogênio e progesterona principalmente. Então, começa a subir o estrogênio, aí começa a proliferar, crescer a parte de dentro do útero aqui, e aqui a gente, o FSH e o LH estão aqui dominando. O que acontece? Então, aqui vai maturando o ovinho, que a gente chama de ovinho, que são os folículos. Eu chamo de ovinho para minhas pacientes, para elas entenderem. Então, ele está sendo maturado aqui. O que acontece no meio do ciclo? A gente tem o pico do hormônio publicitário, chamado LH, que é responsável por liberar o ovinho. Ó, liberei o ovinho, que é o pico da ovulação.
que é quando aumenta a temperatura basal, que é uma forma também da mulher que, quando quer engravidar, ela fica medindo a temperatura. Ela sabe que quando aumenta a temperatura em mais que 1 grau Celsius, que assim quer dizer que ela deve estar ovulando. É uma das formas antigas para a gente ajudar para ovular. E Então, precisas. que é a tabela, isso assim, que é no meio do ciclo, aumentou a temperatura aqui. Então, ovulou. Se encontrou com o espermatozoide, fez neném, grudou aqui naquela na parede do útero que estava toda sendo preparada inicialmente. Grudou aqui. O que acontece? Vem a segunda fase do ciclo, que é a fase da mulher progesterônica, que é a fase o quê? Secretória, ou fase lútea. Fase secretória por quê? Se o ovinho grudou aqui, isso daqui, olha como tem os vasos, olha como tem tecido para o ovinho grudar, fica um ambiente excelente para o neném, e aí começa a dar secreção de comida para o neném mesmo, por isso que é uma fase secretória, começa a secretar nutrientes, etc., para esse ovo nidar, para esse ovo grudar aqui. E é lútea também, ou secretório lútea, porque você tem aquele folículo do ovário que ficou, se chama corpo lúteo nessa fase, que produz hormônio também. No caso da gravidez, por exemplo, se tiver uma gravidez, ele que é responsável por produzir o tal do HCG, que vai manter a gestação, até a placenta estar pronta para começar a dar progesterona para o neném, essa coisa toda. Então, o ciclo da mulher é mais ou menos esse. Uma coisa que é importante aqui ressaltar é isso. Então, a mulher, ela tem aquela preparação, ó, o útero está aqui, fica gordinho. Se grudou o ovinho, acontece aquilo tudo. Se aquele ovinho que grudou não engravidou, na verdade não teve encontro, não fez o ovo, não fez o neném, porque o ovinho da mulher não encontrou com o espermatozoide do homem, não fez neném, aquela preparação toda descama. Isso que é menstruação. Então, a menstruação nada mais é do que a preparação do útero para vir neném. Quando vê que não vem, descama. O que são as cólicas menstruais, por exemplo? É o útero, aquela preparação toda que contrai para expulsar aquela preparação. Então, tem muita gente que tem cólica, porque faz por isso que tem que usar antiespasmódico, para dor, essa coisa toda. Então, os hormônios que regem a mulher são estrogênio e progesterona, e a gente tem a nossa testosterona no meio disso tudo aí, que a Jana vai explicar um pouquinho aí, da parte da adrenal, né? Vou. Como é que entra as outras coisas, né? Aí depois a gente fala da ação da pílula nisso tudo. Nisso tudo, da SOP, a gente fala tudo isso daqui, né? Show de bola! Então agora eu que vou mostrar uma figurinha aqui, que eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção, porque ela provavelmente é uma das figuras mais importantes da área médica atualmente. Aqui a gente tem o chamado metabolismo esteroide. Tá dando para ver? Tá. Depois eu tenho até uma forma, se você quiser, sabe o que eu vou fazer? Eu posso botar uma aqui? Pode. Ó, vê se bota aqui que você vai explicando. Você vai olhando, vai explicando. Olha aí. Pode ser também. Ó, da molécula mãe vem quem? O colesterol. Mas, ó, aí as tuas palavras estão maiores, mas aqui as imagens talvez estejam mais didáticas, ó. Então tá. Porque ele mostra a zona de androgênios, progestagênios ali. E o que eu queria que as pessoas notassem é que... Então, pediram para tirar o comentário, eu vou desativar os comentários, então, tá? Tá, vai. Isso. Obrigada, amor. Então, a partir do colesterol, a gente faz a transformação dos hormônios ditos esteroides, porque eles vêm do colesterol. E notem aqui, ó, na terceira molécula, no amarelinho, a progesterona ali. Então, a mulher, quando ela ovula e produz essa progesterona, progestário, o hormônio da gestação, ela não está só produzindo um hormônio que vai agir no útero e tal. Ela está produzindo o esteroide talvez mais importante para a saúde feminina e que, olha, como que é. Tudo isso é igual uma fábrica. Então, isso é precursor de quê? Olhem ali no rostinho com verde, indo para a esquerda, na minha esquerda aqui. É a adrenal, justamente a glândula da resposta periférica ao estresse. E ali a gente produz o quê? Aldosterona, corticosterona e o cortisol. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você não tem progesterona suficiente, você não consegue produzir essas moléculas terminais de forma suficiente. Isso é fato. Outra coisa é que se você tem uma demanda muito aumentada por essas moléculas periféricas, cada uma delas tem uma ação no nosso corpo. Então, a aldosterona controla a pressão arterial, a corticosterona é o corticoide interno, ela é anti-inflamatória potentíssima.
E o cortisol tem muitas funções, mas a principal é neutralizar a ação da adrenalina no nosso corpo, que é absolutamente deletéria. Então, observando aqui a porção final dessa cadeia esteroide toda, a gente tem os cor-de-rosinhas ali, ó, que são os estrogênios. E eu gostaria que observassem como é fácil qualquer coisa, esteroide, virar estrogênio. E eu também preciso lembrar aqui a importância da molécula do colesterol para a nossa vida. Não demonizem mais essa molécula. A gordura é a fonte da vida para os seres humanos. O problema é o colesterol estar oxidado, né? Assim, o colesterol, a gente precisa do colesterol. O problema é se estiver inflamado, se estiver com resistência insulínica, se estiver com colesterol oxidado, aí que ele vai grudar em vaso. Não adianta dar estatina, baixar tudo e ele não conseguir grudar, assim. Depois você pode estar com ele baixinho de 100, está oxidado, obeso, diabético, hipertenso, gruda tudo no vaso. Então, colesterol... Exatamente. A gente tem que meter bronca. E aqui, o colesterol fazendo o quê? Parte da membrana celular, que é o revestimento de cada uma das células que a gente tem, fazendo a fonte de energia da nossa vida, hormônios, esteroides, a massa seca cerebral. Eu não sei quantos de vocês já viram um corte anatômico de um cérebro com doença de Alzheimer, doença degenerativa. Ó. O cérebro à direita, gordinho, saudável, cheio de gordurinha, que é a bainha de mielina. Ela é uma substância gordurosa que está lá no cérebro. Então, vocês viram como a doutora Juliana explicou, que o cérebro é que começa o processo da ovulação. Certo, Ju? Sim, começa lá de cima da hipófise. Isso. Na verdade, então, o hipotálamo e hipófise, né? A gente tem o GNRH que estimula, o FSH-LH que vai para o ovário. Então, será que é importante a gente ter um bom cérebro, amiga? Always, né? Brain. É uma galera que não usa direito, mas... E como a Úrsula pediu ali, eu achei interessante, quando a mulher entra na menopausa... Olha só, que ela você vai fica... ficar mais nada, vou ativar os comentários de novo, porque o Antônio está anotando as perguntas pra gente. Beijo, Antônio. Obrigada, colega querido. Então, a gente também tem o link, o quê? De falar da falta dos hormônios, que daqui a pouquinho a gente vai estar abordando isso, né? Não, sem dúvida. O que eu acho é... O que você falou do colesterol é muito importante, que eu mesma achava que o problema do colesterol, aquele colesterol ser tá acima de 200, tá ruim, LDL só, o HDL é ruim. Cara, não tem colesterol bom e ruim. O LDL também não é ruim. Eles, assim, um carreia para levar, o HDL leva e o LDL busca. Na verdade, o problema é esse colesterol tá oxidado. É isso que eu estava falando, que eu vejo aqui no consultório, o pessoal obeso, hipertenso, diabético, sem atividade física, aí vai uma coisa, começa a tomar estatina. Alguém prescreveu, começou a tomar estatina. Tomou estatina, baixou. Aí tá de 100, ótimo, o cara infarta, cai duro. Aí a gente aqui no consultório, a galera colesterol 250, não 300, que já tá muito alto, 250, 280. Aí a gente pede a ApoB pra gente ver se tá oxidado, se tá inflamado, o cara tá bem, treina, malha, esse colesterol tá sendo utilizado para fazer hormônio, para fazer membrana de célula. Então, é muito importante. Então, é uma das coisas, foi aí que começou a história da medicina integrativa na minha vida. Uma coisa assim, que você citou aí que é muito importante, a quantidade de coisa que o estrogênio atua, né? A quantidade de coisa que o estrogênio... E tudo que pode interferir. Como é que, assim, eu sei que você gosta desse assunto, fala o que isso, assim, que são os disruptores endócrinos. Então, essa palavra estranha, né? Mas ela tem que estar mais chegada na gente, ela tem que virar mais nossa parceira. Os disruptores endócrinos ou xenobióticos, xeno significa estrangeiro e biótico é vivo. Essas substâncias, elas não são produzidas pela natureza. Então, número 1, premissa inicial de todo esse papo, são substâncias produzidas pelo ser humano. Por que que produz? A indústria alimentícia, a indústria automobilística, a indústria de navios, a indústria alimentícia. Então, você tem no meio ambiente muitas moléculas que têm interferência com os receptores humanos. Para a galera entender legal, é o sistema de chave e fechadura. Então, tem um monte de fechadura no ambiente que consegue interagir com as chaves do corpo humano. Só que qual é o problema? Aqui, isso, exatamente isso. Um sistema químico perfeito, né? Que tem um segredo ali. E ele consegue atuar, só que ele não consegue desatuar.
Que tal? Então a gente vai ficando literalmente entupidas. E isso é um grande problema hoje. Nós temos muito a conduta do hormônio, mas o hormônio nem sempre é a solução, uma vez que eventualmente essa substância não consiga atuar, porque lembrando que o hormônio livre não serve para nada. O que a gente usa é o hormônio ligado em receptor celular. E se os receptores, que são as fechaduras, já estão... Eu sempre dou o exemplo da chave mal feita, sabe? Aquela que tu fez no chaveiro que não era tão bom e ele entupiu a tua fechadura. É exatamente assim que estão os corpos humanos hoje em dia. E aí, um dos principais disruptores endócrinos que a gente conhece é quem? A pílula anticoncepcional. Falando do sistema esteroidal sexual. E depois lembrando do xenoestrógeno. Então, o estrangeiro que tem atividade estrogênica são quem? Os plastificantes, os bisfenóis A e outros bisfenóis, que não existe só o A. Fitalatos, que são substâncias que revestem o Tetra Pak, as latas que trazem as conservas. Então, assim, a gente não pode abusar disso tudo. Você, minha colega amada nutróloga, sabe disso também, tão bem. Mas o motivo, gente, é esse. A gente não sabia que essas coisas tinham atuação dentro do nosso corpo, mas nem é uma atuação boa. E para a gente se livrar disso é um pouco complicado. O corpo sozinho não tem vias de detoxificação dessas moléculas, porque elas não foram produzidas junto com a nossa evolução desde a primeira célula que virou esse composto aqui, né, de trilhões. Então a gente não tem maquinaria para detoxificar e excretar muitas dessas substâncias. E aí é que começa o problema. Não, e o problema do câncer, o problema de, assim, todos esses problemas das doenças hoje em dia, né, doenças degenerativas, etc., muita coisa está ligada a isso, né? Assim, então, muito. é a vida moderna que veio trazendo esse problema. E uma coisa que eu acho importante, assim, aí eu vou falar, vai ter gente que vai me execrar, assim, mas, na verdade, na escola convencional, eu vou falar por mim, eu posso falar por monitora de ginecologia, eu venho de serviço maravilhoso de ginecologia, só que a visão é meio diferente. A gente, assim, eu como ginecologista, eu não pedia estrona, eu não pedia SHBG, eu não pedia teste, eu não pedia DHT, eu nem sabia. Quando eu vi a primeira vez esse negócio, eu falei, que é isso? É isso, amiga, esse conhecimento não serve para nada fora do contexto. Tem que ter um contexto para você investigar. Tem que ter uma motivação, uma coisa que funcione, seja funcional. Eu pedi o exame e agora eu sei fazer alguma coisa com esse resultado. Que não adianta. Se viesse aquilo para mim, eu ia olhar e falar assim, cara, pula, aquele exame assim, olhar valorzinho de referência, que a gente já sabe que não é bem assim. Outra coisa que a integrativa me trouxe também é ver exames em quartis e a gente vê tudo que é bom, a gente quer acima da metade, tudo que é ruim, a gente quer abaixo da metade. A gente sai da zona, assim, quando sai daquela zona que eles botam ali, é uma curva de Gauss da população do mundo inteiro. E aí você vai juntar quem está no Japão, quem está no Brasil, quem está na Alasca, quem está no deserto. Então, exatamente. Então, são curvas populacionais. Elas não se ajustam aos indivíduos. Curva normal não serve para tratar indivíduo. Quando eu descobri isso, amiga, foi assim, ó, um choque. Porque a escola médica é baseada na curva normal, tanto que a primeira coisa que a gente fala para o paciente é o quê? Está tudo normal. Não se preocupe. A paciente, assim, eu gosto de usar B12 para explicar para ela, de 180 a 914. Quem está com 200 pode ser igual quem está com 800. Não é normal. E aí você vê 182, tá boa. E a pessoa tá sem memória, tá sem cognição. Por que tá sem memória? Vamos dar uma olhada aqui na nossa cadeia esteroide. Ó, quem é que compõe 60% aproximadamente da massa seca cerebral? A pregnenolona. Sozinha. Sozinha. A primeira molécula abaixo do colesterol é a massa seca cerebral. Então, quando a mulher fica sem a função ovulatória, seja pelo uso da pílula, seja pela menopausa, começa a ter problema nesse metabolismo. E eu acho legal também a gente citar o que é a TPM, inclusive juridicamente falando, que é onde os juízes dão atenuante de pena para as mulheres. Mostrando aquela nossa figurinha dourada. É aqui, ó. A gente tem o quê? A falência hormonal, ó. Notem que tanto a progesterona quanto o estrogênio cai muito. Esse é o sinal para menstruação. Por isso que a gente fica tão louca na TPM, meninos. Nos respeitem, amados. O problema é sério, ele é verdadeiro. A gente fica sem precursor, ó, para formar tudo. Eu não sei se vocês repararam que aqui nessa cadeia nós temos aqui, ó, a testosterona. Então, a mulher, ela pode ficar bastante nervosa com o excesso da testosterona. E quando nós estamos em falência ovulatória, sem
a progesterona e sem os estrogênios, ocorre uma competição positiva em favor dos androgênios. E é por isso que muitas de nós ficamos como o demônio nas calças, que a gente pode matar com os dedos, mas não é, amiga. Não é uma vida ouvindo essa queixa. Não, e é estresse, irritabilidade. E aí o pessoal... Você tá androgênica, você não tem os outros para competir. Mas e aí o que as pessoas acham? O que uma das coisas que eu posso falar, porque quando era ginecologista não era médica, eu fazia também, da pílula. Pílula resolve. Pílula, assim. Aí, depois que você começa a estudar, você vê como a pílula é a maior tapação com a peneira. Assim, é literalmente tapar o sol com a peneira. Né? Passa todos os raios assim. Você Quase uma sacanagem, né? Você trata a consequência, mas não trata a causa. E aí você acaba com a mulher. Eu posso falar isso daí, a gente vê muito na SOP também, assim, usar a pílula, assim, tapa o sol com a peneira. Cadê tratar a causa do problema, em vez de você... E aí eu percebi uma paciente no consultório há 2 dias atrás, ela falou que veio em mim, porque viu meu estágio que eu fazia diferente, ela queria botar DIU de cobre, ela tem SOP, realmente pela história tem, e ela foi em 3 ginecologistas e falaram, não, minha filha, você vai ter que usar a pílula pro resto da vida. Tadinha. Essa fadação, né, amiga? Não, nós mulheres somos seres muito poderosos. A gente tem uma coisa chamada intuição. Ela é extremamente poderosa. E quando a mulher... O achatamento do FSH e do LH mexe na hipófise, diminui a função. Então, a gente fica menos... a coisa daquele timing que a mulher tem. A gente tem isso. E os homens, eles ficam de cara, eles acham que a gente é bruxa, só que não somos. A gente tem essas funções. E, eventualmente, quando os hormônios estão desbalançados, a gente não fica tão boa bruxa assim, né? Fica mais má. Na verdade, aquela coisa que a gente tem. Aí você toma a pílula, você não tem essa subida do fio de hormônio, então o que acontece? Cai FSH, cai LH, você não tem pico ovulatório, você não tem pico de LH, não tem ovulação. Por que melhora? Porque mais melhora a cólica. Melhor assim, porque aquela preparação toda que a gente explicou aqui, do endométrio, ela não acontece, né? Você não tem essa preparação toda do endométrio. Porque você mantém o nível de hormônio lá embaixo, um hormônio fake, um hormônio sintético, que aqui. Você vai mantendo o nível de hormônio lá em cima. Assim, não tem subida de LH, não tem subida, não tem pico ovulatório, não prepara isso daqui. Então, o endométrio fica atrófico, fica fino, e quando... mas eu menstruei um pouquinho. Quando para, então você não precisa nem parar de tomar pílula, porque tomar pílula, se você estiver usando a pílula contínuo, é indiferente, porque você já está descacetando essa parte hormonal toda. Você já está fazendo atrofia do endométrio. Você, quando menstrua por causa da pílula, diminui fluxo, diminui cólica, porque você não teve preparação, então descama menos, come quase nada, não tem aquela contração do útero, não tem nada disso. Melhora a TPM, melhora porque você não tem um hormonal e aqui a hormonal, mas tapou só com a peneira. E aí, como é que trata isso? Vocês estão vendo aqui o que a doutora Juliana está explicando. No quadrinho, você vê o ciclo sexual feminino acontecendo naturalmente, como seria todos os meses, tá? Reparem que é mais ou menos 28 dias junto com o ciclo de quem? Da lua. Mulher é toda assim, tá, gente? A gente não é mística, é real. Depois vai fazer plantão em lua cheia pra ver o que é, né, Juju? Neném nascendo. E aqui... Como é que tá a lua? Como é que tá a lua? Nesse quadrinho, eu demorei para descobrir isso na faculdade, que todo mundo passava o plantão da lua cheia rapidinho, entendeu? Os mais antigos. Minha filha, é nóis, Queiroz. E aqui, o quadro mostrando, então, a ação de qualquer contraceptivo hormonal, ou seja, que impede a ovulação. Então, aqui tem um deles, que é o diafragma. Esse é o único que não é hormonal, de todos que nós estamos vendo aqui. Que é o DIU, o PET, que é um adesivo, o implante... O DIU Mirena. O DIU Mirena, isso, o DIU de cobre não. Então, olha que interessante, o que acontece? A gente fica com um buraco no meio do ciclo. O ciclo, na verdade, não vira mais um ciclo, ele vira uma reta. Adorei essa foto, eu quero depois, hein? Adorei. Claro, eu montei ela para a aula que eu dei sábado na pós-graduação médica, toda online, tá, amiga? Amei a experiência, super legal, bem legal mesmo, um monte de colega médico, uma gratidão, se tiver alguém aqui, um beijo. Então, gente, esse aqui some a fase o quê? Progesterônica. Agora, vamos dar uma olhada o que isso significa no metabolismo do corpo todo, porque assim é a visão dessa medicina que eu e a doutora Juliana já praticamos. Olha lá, galera, a gente fica sem o principal esteroide. E a mulher começa a ter desregulação em tudo que é
molécula terminal, entendendo que cada uma dessas serve para uma coisa. E eu gostaria também de ressaltar aqui um quadro chamado predominância estrogênica. Ele é muito importante, ele é devido à anovulação ou à ovulação insuficiente, que é quando os níveis de progesterona secretados não são adequados, que assim, ó, reparem que tudo aqui no metabolismo esteroide termina onde? Em estrogênio. Estrogênio é molécula terminal de todas essas. Então a gente troca o ouro pela palha. Olha que loucura, gente. A gente deixa as meninas sem a progestarem e cheias de estrogênio. Por quê? Porque tem metabolismo periférico, a gente não pode ser tão cartesiano. Mulher não produz estrogênio só ovulando. A progesterona, sim. Ah, não, mas pode vir do cérebro também. Obrigada pela dica. Quer dizer que, então, quem está tomando pílula provavelmente está usando mais recurso do cérebro para formar a cadeia esteroidal periférica? Sim, com certeza absoluta. Tá? Ouvi uma pergunta aqui, Ju, que eu vou responder rapidinho, que é sobre a diferença do Dilmirena e da pílula. Na minha opinião, é a SHBG, tá? Que é o carreador. O resto é tudo igual. Só isso. Na verdade, assim, é porque existe 2 tipos de pílula. Existe a pílula com estrogênio e progesterona e a pílula só com progestágeno. Se for a pílula só com progestágeno, é mais ou menos parecido com o Mirena. A diferença é que o Mirena, como é do DIU, ele tem uma dosagem menor de hormônio e uma ação mais local. Como ele tem uma ação mais local, você também... Por que o SHBG? Vamos explicar o que é o SHBG. Isso daí, bem, quando era outro de eu não sabia, antes de eu ser médica. Então, o SHBG é o carreador do hormônio sexual, Sex Hormone Biglobulin. Então, ele é o carreador do hormônio sexual. O SHBG, quando as pessoas tomam a pílula oral, como tem a metabolização hepática, o SHBG é feito pelo fígado, tá? Aumenta muito. Tornando o quê? Os hormônios indisponíveis. Totalmente. Certo? Eu brinco assim para explicar o que é o SHBG. São como se fossem uns Uberzinhos. Eu acho que foi o Edson que explicou isso pra gente uma vez. Eu gostei da explicação que ele deu. Como se fosse o Uber ou táxi na parede do vaso, esperando os hormônios sexuais. E quando ele pega ali, ele gruda. Se grudou no SHBG, não tem menos livre para você. E o SHBG tem algumas afinidades. A principal afinidade dele seria, primeiro, o DHT, que é a dietrotestosterona, depois a testosterona e depois a estrogênio. Então, a mulher que toma pílula aumenta o SHBG pra caramba. Aí o que acontece com a libido? Tchau. Porque não tem mais a ação do hormônio. Não tem mais, não tem. Assim, você às vezes já ter dose de testosterona no sangue, alguma coisa se eu salivar, mas salivar não é diferente, mas assim, no sangue, e aí, o que acontece? Tem menos livre. SHBG, eu já peguei aqui, você deve ter pegado de 1.000, de 800. E a mulher, tesão zero, não tem vontade de transar. Aí, às vezes, tem umas meninas de 20 anos, mas não mexeu muito. Eu posso até brincar aqui comigo, quando eu era mais nova também. Como, assim, quando eu era casada, essa coisa toda, aí você conheceu uma pessoa, porque a mulher realmente é multifatorial. A gente não é só hormônio, né? Então, não. Você conhecer um cara, tem o feromônio, tem a coisa nova, não sei o que, tem a coisa da novidade. Então, dá tesão mesmo usando pílula. Então, usando pílula eu tenho. Agora fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos casado na rotina. Acaba. E as pessoas queriam ser monogâmicas, mas elas não conseguem. Sim. Que acaba o tesão mesmo, acaba o estímulo neuroquímico. Então, a queixa é clássica no consultório de diminuição da libido. Tira a pílula. Todas elas falam, ai, piorou um pouco isso, piorou um pouco espinho, um pouquinho mais de cólica, mas, cara, meu tesão voltou, então não quero voltar para esse negócio de jeito nenhum. Porque aí vem a sua famosa frase que eu falo, como diz a doutora Janaína Barbosa, caixa com nossas fêmeas. Literalmente. Literalmente, gente. E aí, o que acontece? A mulher é tida como deprimida, como ansiosa, como borderline, como transtorno bipolar. E, na verdade, não. Ela só não tem a função hormonal natural da mulher funcionando. Lembrando que esse ciclo só existe entre a primeira e a última menstruação. Então, a natureza, ela não quis que a gente tivesse isso desse jeito antes. Depois também a coisa é diferente. Então, assim, aonde que entra o lance da gente compreender desse ponto de vista? É ajudar as mulheres a se compreenderem de uma forma mais respeitosa. E também, eu sempre converso isso a respeito da contracepção masculina. Por que só a gente tem que cuidar disso? Uma vida, gente, uma vida inteira. Às vezes com o mesmo parceiro. Então, tá, já fiz isso 20 anos por nós e agora tu faz mais 20. Porque, olha, me desculpe, mas a pílula masculina seria muito menos danosa.
Porque tu pode parar de produzir os espermatozoides sem mexer nessa questão da testosterona, porque uma coisa não tem a ver com a outra ali. Na hora de ver, as células são diferentes. Para nós, o negócio é muito pior, né? E daí, tá, a gente vive num mundo machista, não vamos entrar nesse papo, a gente sabe disso. Então, Então, só e gostaria quem de me me conhece, posicionar melhor e que as pessoas que tenham acesso a esse conhecimento se posicionem melhor, porque disso depende até a nossa felicidade, porque a gente com a cadeia esteroidal em equilíbrio, a gente está bem. A mulher progesterônica, ela é magra, ela não é retida, ela não tem celulite, ela não tem a mama muito grande, o braço é mais fino, é um outro corpo, é uma outra vontade, é tudo diferente. fora Então, o pico ovulatório, o pico DLH, que libera o feromônio, que tem esse pico que dá o pico da libido, o pico acio. Nós somos iguais aos animais, gente. Nós somos mamíferos. Nós somos e assim. aí, ó, aquela E, pele, né, amiga? né? Como Ah, se a Cristina estivesse assistindo a gente, né? Quantos orgasmos que a mulher tem. Se soubesse como o orgasmo faz bem para a pele, né? Tipo assim, vamos dizer, nossa amiga Cristina, né? Mas olha só, uma coisa que eu acho importante citar também é que muita gente pergunta nessa coisa da medicina integrativa a diferença do hormônio bioidêntico e do hormônio sintético. Então, eu acho ótimo. que é muito interessante entender. A pílula é um hormônio sintético. Se é um hormônio sintético, ela tem uma parte que não é nossa, que vai em algum momento crescer. Por isso que o pessoal fala do trombose, por isso que fala do câncer. Na verdade, essas coisas que acontecem, porque não são um hormônio que não reconhece. Eu gosto assim, ó, é ótimo que conhece o Ursula, estão vendo como eu adoro a aula dele, que eu uso toda, aqui, ó. É da aula dele, adoro. Olha lá. Então, eu acho muito interessante mostrar isso daqui, a diferença, ó, que o hormônio sintético, olha o tinil estradiol. Isso daqui em vermelho não é nosso. Olha a nossa molécula de estradiol, como é que ela é. Olha o outro tipo de estradiol sintético. Ó. Isso não E é por nosso, que que isso acontece, amiga? Porque a natureza não é patenteável. não é patenteável. E aí também os laboratórios, marcas da indústria farmacêutica, etc, etc. Aqui, ó. Olha como é que é a progesterona. A progesterona utilizada, a nossa progesterona é assim. Olha a progesterona. Essa progesterona aqui que foi utilizada toda. Aquele estudo Harris que levou ao câncer de mama, milhões de mulheres, e aí começaram a falar mal da reposição hormonal feminina, etc. Eu estudei pra caramba para dessas aulas que a gente dá no curso de implante, e lá do nossos queridos, da nossa Academia Brasileira de Medicina de Envelhecimento Ativo. E aí, assim, ó, vem nossa pós-graduação aí, gente. Vocês estão perguntando aí, ó. E aí, é isso daqui. A medroxiprogesterona foi feita com etilil estradiol, estudo, e medroxiprogesterona. Olha só, isso daqui vermelho não é nosso. Então, todos aqueles efeitos colaterais que aconteceram no estudo, muito provavelmente foi porque eram os hormônios sintéticos. Então, aí a mulherada começou com esse medo da reposição hormonal, e aí eu já vi algumas pacientes minhas falando, a Ju mudou minha vida com a reposição hormonal, etc. Que aí, você fazer uma reposição hormonal com hormônio idêntica à estrutura molecular, por isso que é manipulado, idêntica como a nossa, seja via de gel, seja via implante, sem passar pelo fígado, sem ter a primeira metabolização hepática para soltar Ou coisas que não. seja, via oral é a única que a gente não vai querer uma hora dessa. E, infelizmente, os pacientes não encontram esse conhecimento por aí, né? É E tudo via oral. aí, com os meus colegas integrativas, outras pessoas me encaminham esses tipos de pacientes, porque e elas vêm me procurando para fazer. E eu posso falar por mim, que eu brinco, então, quando eu era ginecologista e não era médico, eu achava normal passar tibolona para todo mundo. Que não é uma molécula que nem existe, né? A tibolona não existe. Não. Ou Árvore de tibolona. isso, eu passava esses hormônios, metilestradiol com hidroxiprogesterona, que já vem pronto. Então, as mulheres vão aquela queixa, enchei, não sei o quê, mas tem que estar protegendo o coração, está protegendo o osso, está protegendo não sei o quê. Por que a gente não pode ter os mesmos benefícios que a gente tem? E aí também, não se fala em testosterona. Muitas vezes eu pego as mulheres sem libido, testosterona zerada, você dá um cheirinho de testosterona bioidêntica também, cara, muda a vida da mulher. E por que que a mulher fica sem testosterona? Olha lá, isso aqui é muito importante. O estresse crônico consome a testosterona da mulher. Reparem aqui, o cortisol sendo formado nessa pontinha e a testosterona aqui. Que é o hormônio do Aí, estresse, pode entender. cortisol, hormônio do estresse, a testosterona. A mulher produz a testosterona nesse mesmo quadradinho aqui, ó, nesse cantinho, que é a glândula adrenal. Então, quando a mulher está muito estressada, ela começa a ter uma via de priorização da vida, onde a testosterona não é mais prioridade. E
porque ela precisa fazer o controle da pressão arterial, o sistema anti-inflamatório e o equilíbrio com a adrenalina e outras funções, gente, por favor, que essas moléculas têm. Então, começa a diminuir a produção natural da mulher da testosterona. Então, numa primeira fase do estresse, a mulher fica muito testosterônica. E ela fica com, inclusive, sintomas androgênicos, né? Os pelos aumentados, o cabelo fino, oleoso, acne, agressiva, a libido maravilhosa, a disposição para o treino, blá. Aí isso perpetua. Se ela não tiver um equilíbrio das moléculas, começa a entrar, não é exatamente uma falência, mas fica mais difícil para ir produzindo em níveis ótimos tudo o tempo todo. Porque a gente é uma máquina e toda máquina tem o seu limite, né, de produção, enfim. Então, em níveis ótimos. E aí a gente vai tendo, então, a diminuição da produção de tudo que a gente faz dentro do nosso corpo. Isso é uma coisa muito... A testosterona está ligada à saúde cardíaca, né? Ela não é só a libido. É muita coisa. Tem osso envolvido e tal. É cardioesterona, outra... protetora cardiovascular, né? Cardioesterona, protetora cardiovascular, né? É cardioesterona que o pessoal brinca. E uma coisa que eu quero falar também, que isso eu não sei se você sabe, mas assim, não sei se eu já te contei isso, mas eu devo ter falado, que quando eu era ginecologista na área médica também, na terapia de reposição hormonal da ginecologia tradicional, agora está mudando um pouco isso, tá? Mas você só usa progesterona para proteger endométrio, tá? Mulher esterilizada, HTA, só estrogênio. Eu sei. Quando eu saí da faculdade de medicina, era esse o protocolo e é até hoje, né? Eu saí em 2007. E por quê? Você, simplesmente, eu saí dormiu. Você imagina, e eu ainda estou no hospital universitário, etc. Então, na verdade, eu falo, a mulher, desde quando que a mulher é só estrogênio? A mulher é progesterona é sono, progesterona é irritabilidade, progesterona é vida. E nós estamos vendo que o estrogênio é a coisa mais fácil que tem, né, Juju? O ambiente oferece, o metabolismo interno periférico oferece. Obesa, assim, quanto mais gordurinha você tem, mais você vai ter aromatase, você vai transformar sua testosterona, que é feita pelo adrenal, em estrogênio. Então, mais predominância estrogênica. Quer dizer, então, a falta da visão da mulher como um todo. Isso me chocou quando eu comecei essa medicina e quando eu comecei a praticar como melhora a pessoa. Alguém perguntou assim, os chips, os implantes são os chips, que a gente não chama de chip, porque na verdade parecia que era uma coisinha do Google, mas na verdade são os implantes hormonais. É que alguém perguntou aqui se o tal dos implantes são os chips. Então, na verdade, é uma outra live que vai para a menopausa. É verdade. Mas, assim, o implante é uma via que a gente pode oferecer essas moléculas idênticas. Sem dúvida. Com segurança. E uma coisa que chama atenção também, como eu estou falando, eu não sabia de perguntar, eu não acompanhava essa HBG, eu não acompanhava estrona, cara. Isso é absurdo. Então, hoje em dia, eu faço reposição hormonal, além de ser com hormônio bidêntico, eu faço picogenol, eu faço 3-indolcarbinol, mulher que teve antecedente de câncer, para evitar a transposição de, assim, você virar estrona ou de, assim, você estimular mais alfa, mais beta receptor, que são os protetores de mama, pele, etc., do que o alfa receptor, que pode dar problema. Que pode Exatamente. Porque nem toda estrona é ruim, né? No fim também tem isso. Aí vai ficando mais difícil, papo. Aí o que acontece? Eu pego, e assim, a única paciente que eu consigo tirar, porque eu tento conversar hoje no consultório, os meus pacientes sabem, que eu tento falar, tá usando pílula por quê? Não dá pra gente botar um dia de cobre, não dá pra gente tentar camisinha, não dá pra gente fazer vasectomia, não dá pra gente tentar chegar num consenso. Isso. Aquelas que não querem, agora tem umas que eu bato o pé. Eu peguei 2 com a estrona lá em cima, eu peguei uma com estrona de 2.000. Ave Maria. Coisa que eu não acompanhava antes. Então, assim, eu falei, meu amor, e com história familiar de câncer, eu falei, olha só, isso daqui é um pé pro câncer. E aí, comecei a achar, fiz Vitex, semicifuga, fiz 3-indolcarbinol, fiz todas as coisas para bloquear, para restaurar o eixo. Foi caindo urtiga de óica para ajudar também, baixar o SHBG, que estava alto pra caramba também. Tadinha, claro, tem que transportar, né? Tá circulante. A quantidade de estrona, né? E o problema maior, amiga, é que os estrogênios ambientais não aparecem nos exames. A gente tem que saber isso, é empírico. Tá? Porque as moléculas, elas são parecidas, mas não são iguais. E os exames, eles são bastante específicos e sensíveis. Então, eles trabalham com a molécula idêntica ali. Tanto que se a gente mede os nossos pacientes que fazem a modulação hormonal bioidêntica, a gente tem o nível sérico real dele. Porque isso é uma segurança da nossa prática médica. A gente prescreve que pode ser medido no sangue. Isso é lindo. Isso é lindo.
Você vê para onde que está indo aquilo, para que serve? É clínica e laboratorial, né? É clínica e laboratorial. Sempre. Outra coisa, outra coisa que a gente pode começar a falar, já que a gente falou, então a gente já reclamou da nossa pílula, eu acho que a gente pode falar um pouco da SOP, Vamos. da supra policística, que é uma coisa que na medicina integrativa também me chocou, porque linkando o anticoncepcional. Paciente que usa SOP, o que seria a SOP? Então eu gosto só de explicar um pouco para as pessoas, só para ter uma noção, peraí que eu não estou conseguindo. O ovário policístico nada mais é que as mulheres têm o quê? Aumento dos andrógenos circulantes. Se ela tem aumento da testosterona circulante, aumento da... Aqui, ó, gente. A mulher com ovários policísticos, ela começa a ficar bastante azulzinha. E isso não é tanto o perfil da fêmea. Nós, mulheres, somos mais amarelinhas e rosinhas, tá? E o que acontece? O que esses andrógenos fazem? Queda de cabelo, acne, insurtismo, que é pílula onde não tem que ter, tudo que a gente, todas as coisas ruins que a gente não quer. E como você não tem, o testosterona está muito alto, você baixa o LH, você diminui o LH, você diminui aquele pico ovulatório, você diminui a progesterona e a mulher ainda fica sem... E a mulher ainda fica com ciclos, fica com dificuldade de engravidar. Por quê? Porque ela fica com ciclos anovulatórios. O que acontece? Ela aqui na primeira fase, ela recruta muito ovinho, mas nenhum chega igual aqui a dominância para liberar. Assim, né? Olha isso. Recruta uma opção de folículo, mas nenhum chega, fica maduro para liberar o ovinho. Então o processo cerebral, que é o que manda o amadurecimento acontecer, não está indo bem, né, não amiga? Não está acontecendo. O LH está maior do que o FSH e você não tendo o FSH, porque o FSH que recruta esses folículos. Ela recruta, mas o pico do LH que faz ovular. Como ela está com o LH achatado, ela não ovula. Se ela não ovula, não tem por que preparar o útero. Não tem como ter aquela preparação. Então, a mulher não menstrua. Então, a anovulação crônica, então ela tem dificuldade de engravidar porque não ovula, você não está ovulando. Você tem você não menstrua cronicamente porque você não está. Então, qual é a preocupação da convencional? Vamos lá. Sempre a preocupação da convencional é o quê? Útero, endométrio, medo do câncer endométrio. Então, acha que não pode deixar ficar com predominância estrogênica porque você tem que descamar aquele útero. Então, entra com pílula para descamar aquele útero. Como entrou com pílula, tapou o sol com a peneira, como a gente falou, bloqueou o andrógeno também, aumentou SHBG. SHBG grudou em DHT, grudou em testo. O que acontece? Melhora a pele, melhora não sei o quê. E por que acontece, amiga? É porque arrumou o hormônio ou porque entupiu os receptores todos? Entupiu os receptores, aumentou SHBG, diminuiu o LH. E aí, o que você faz? Assim, bloqueou o LH-FSH lá em cima. E aí, você menstrua por quê? Porque você parou, na verdade, a pílula, deu aquele intervalo, menstruou. Melhorou no endométrio, tá? Agora, e a causa disso? Quem é que fala da resistência insulínica na medicina convencional? Então, é mais ou menos assim, cara, assim, a paciente vem inflamada, obesa, com a insulina lá em cima. O que acontece? Então, a causa não são os andrógenos. Na verdade, ninguém sabe quem veio primeiro. O ovo botou a galinha que botou o ovo. Mas, assim, é a resistência insulínica e andrógeno circulante. Mas o que se sabe é que a resistência insulínica aumenta os andrógenos circulantes pelo gene CYP17, pelo citocromo P450. Então, aumenta os andrógenos circulantes. Então, a paciente inflamada, com resistência insulínica, ela aumenta os andrógenos circulantes e aí fica essa cascata. A testosterona vira de testosterona, faz aquelas coisas horrorosas na pele. Então, a obesidade que a gente tem. Então, qual é a do ovário policístico? Anovulação, ficar sem menstruar, insurtismo, pelo onde não tem que ter, acne e obesidade. A obesidade é por causa dos andrógenos? Não é por causa não, porque a aromatase, estrogênio e resistência insulínica, predominância estrogênica. Mulher inchada, a mulher com celulite, aquela mulher toda que você descreveu da predominância estrogênica. Então, é um ciclo vicioso. O que você tem que tratar? Como é que trata? Trata o hormônio, né? Baixa insulina. Isso. Baixar a insulina. Treino. Cara, a mulher, assim, ela emagrece, ela melhora a insulina, ela desinflama, volta a menstruar. É fantástico. É o nosso corpo, mano, é muito maneiro, é muito fantástico. É perfeito. Pílula, não precisa de pílula. Se a mulher ainda tiver, mas a mulher tá 2, 3 dias sem menstruar, faz uma progesterona bioidêntica nos 10 outros dias que ela teria que menstruar para descamar aquele endométrio, enquanto ainda está nesse processo de restaurar o ciclo. E ontem, na live do Efraim, do Lúcio Lemos, né?
O Lúcio ainda citou uma coisa que ele fala muito, que eu achei muito legal. A CBG? Da CBG, assim, que o... Não, várias coisas que ele falou, principal, que o SHBG, ele pode estar baixo na mulher com sopra. Ele começou falando como é que você pega no exame uma mulher com DHT baixo, quer dizer, mas com todos os sintomas de DHT, caindo cabelo, cabelo oleoso, pele ruim, assim. E aí, como é que você diz assim, não, mas ela está com DHT baixo, então não é. Então foi o que ele falou, DHT não se mede, porque a mulher com resistência insulínica, ela está inflamada, o organismo está inflamado, ele está acidificado. Então, o SHBG funciona igual colesterol oxidado. Ele pode ficar com número tal, mas ele fica menor e ele fica no meio acidificado. O que ele faz? Ele tem maior avidez pelo hormônio. Então, você pode estar com a DHT teoricamente baixo no sangue, com SHBG não tão alto, mas ele está ávido. Então, ele pega a primeira dia do testosterona, ele pega a testosterona, pega o estrogênio. Então, o que acontece? Esse SHBG está baixo, mas a DHT parece que está baixa, mas é porque ela não está circulante, mas ela está toda grudada ali. Exato, não disponível para o uso. Pela resistência insulínica. Que é o que a resistência insulínica, Ju? Explica. É a insulina que fica alta, assim, quando a gente começa a comer muito carboidrato fino, refinado, açúcar, etc., a gente começa a fazer muito pico de insulina, porque, na verdade, você joga muito açúcar dentro do sangue. Jogou muito açúcar dentro do sangue, na hora, o organismo fala, vai ficar com esse açúcar aqui. Vamos tirar daqui. Como é que ele responde? Fazendo pico. Fez pico, fez pico, fez pico. Tirou aquele sangue todo, tirou aquele açúcar daquele sangue, tirou o açúcar do sangue, transformou em quê? Gordura. Ok, você não quer. E aí, como cai muito rápido, eu falo, quero mais. Tô vicioso. Chega um momento que você faz tanto pico, que as células que não são as gordurosas não, me dá. As não gordurosas, elas falam, não preciso mais toda, não quero mais esse açúcar que tem para fazer minha mitocôndria funcionar, meu núcleo funcionar, não preciso. Aí você manda para a gordura, aumenta a gordura e a insulina começa a subir no sangue. Então, o primeiro sinal é ser insulínica. E com o tempo... O receptor para de funcionar. Para de funcionar e com o tempo que acontece, o pâncreas, ele fala assim, velho, tô mandando insulina direto, tô ficando cansado, tô cansando. Falência. Não consegue fazer falência diabético 2. Então, a gente tem que tratar isso, a gente tem que tratar nessa fase para não deixar virar o diabetes, e você baixando essa insulina, desinflando o organismo, diminui os andrógenos circulantes e a gente consegue tratar a base da sopra. Então, e, amiga, a gente está falando nada mais, nada menos do que uma pandemia, que também que é a diabetes, né? Então, é interessante porque como funcionam as mulheres? A gente funciona assim. Se tiver tudo funcionando bem, a gente tá ótima. Se não estiver funcionando, a gente fica uó. Então, doida. A mulher que tem a ausência ou deficiência da progesterona, ela fica com deficiência, ausência de cortisol, o que é muito ruim para regular o GH e a insulina. Então, isso tudo tem a ver com como a gente vai funcionar. E tem a ver com o nosso ciclo noturno, de sono, que às vezes a gente perde. A resistência insulínica ainda tem outra coisa, né? Ela aumenta a proteína carregadora de GF1, você aumenta o GF1, cai o GH, e aí quando você é mais lipogênese e menos lipolítico, então engorda. Quer dizer, e aí, amiga, falta pouco tempo, que pena. É o papo mesmo, que fala, que pena que tá acabando. Mas olha só, tem uma coisa aí, eu vou jogar uma linha na fogueira. E a tireoide nisso tudo? Me fala a tireoide. Coitada da tireoide, amiga! Quando eu descobri que tem receptor, porque isso aqui a gente vai descobrindo, a gente vai estudando, a gente vai vendo, de progesterona na tireoide, eu fiquei assim, ó, que bafo. Então, peraí, um progestágeno também pode entupir a minha tireoide? Pode. Ela é disruptor endócrino da tireoide? É. E daí, isso está escrito na bula. Toda a bula está escrito. Pode causar hipotireoidismo, esse é o motivo. E eu até falo mais para ti, não é só o hipotireoidismo, é a tireoidite de Hashimoto. Mas fazia anticorpos, inclusive, contra a tireoide. E aí, nisso tudo, o que acontece? Hipotireoidismo. O que o hipotireoidismo faz? Resistência insulínica. E olha, o hipotireoidismo, então, são dois fatores que fazem aumentar a avidez do SHBG. O hipotireoidismo, o Lúcio falou disso ontem. O hipotireoidismo, que faz mais frio, então o SHBG fica menor, o meio também gruda mais, então os andrógenos circulantes grudam mais. Então, o hipotireoidismo é resistência insulínica, então a mulher fica com dois fatores, fora o metabolismo. Que merda. Aí posso falar agora mais uma para botar mais fogo na lenha?
o canabidiol e a cannabis trata tudo isso. A resistência insulínica. Então, nossa próxima live, canabidiol, você sabe que você... Tinha que ter uma tria, podia fazer uma live que ficasse assim, 3, assim. Ficava eu, você e Gilberto também. Ah, ia ser legal. Não dá não pra gente fazer isso, amiga? Não sei se em live dá para fazer, mas assim... Vamos perguntar pro povo. Pode fazer um Zoom e gravar, pode fazer depois gravar pro Zoom, pro YouTube depois. Verdade. Boa ideia, Juju. Pergunta aqui, tá cheio. Vão responder. Assim, falta 5 minutos só. Tem alguma que você queira falar mais assim? Quem tem parente próximo pode fazer reposição? Quem tem parente próximo pode fazer reposição hormonal com hormônio bioidêntico? Deve. Hormônios são fatores protetores. Olhem essa figura com atenção rapidamente, galera. Olha aqui, ó. Quando a gente vai envelhecendo, os níveis de hormônio vão caindo. Tá vendo? A senhorinha aqui, o nível hormonal é o vermelho, ó. É bem pouquinho. Essa é a faixa etária que a gente tem câncer hormônio dependente. Gente, câncer hormônio dependente tem a ver com a falência hormonal. Isso é falácia e contra fatos não há argumentos. Eu acabei de mostrar para vocês fato. Jovem, entre 18 e 25 anos, tem o auge da produção hormonal. Esses não têm câncer hormônio dependente. Os idosos, a andropausa, a menopausa, perdem a proteção hormonal, porque o hormônio faz a célula trabalhar bem. Essa é a verdade. O hormônio é a fonte da juventude, gente. E a gente produz dentro da gente, mas a gente tem que deixar isso acontecer. Não, e o hormônio é bioidêntico, ele não tem aquela coisa vermelha que sai para fazer os problemas que fazia antes. Então, é o contrário. A única paciente que eu ainda sou receosa de fazer é a paciente que ela já teve o câncer, porque geralmente ela pode ter o câncer de mama, por exemplo, o receptor hormônio dependente, aí você não vai dar hormônio para aquela paciente. Pelo contrário, você tem que fazer tamoxifeno, você tem que bloquear. Então, aí é caso a caso sempre, né, irmã? Se não... Mas fala outra pergunta aí que a gente possa... Vai. Temos 4 minutos. Pergunta. É tempo pra caramba. É necessário menstruar para quem não quer engravidar? É o quê? É necessário menstruar. Para quem não quer engravidar, o problema da menstruação depende do que ela está falando. Se for pela pílula, você pode tomar contínuo, porque não faz a parte dentro do útero crescer e, como a gente falou, não é fisiológico. Agora, quem não quer menstruar, quem não quer engravidar, se tem um ovário policístico, alguma coisa assim, a gente tem que menstruar pelo menos de 3 em 3 meses para não deixar aquele endométrio, que é a principal preocupação de ginecologia convencional, deixar aquele endométrio virar câncer de endométrio. A gente tem que menstruar aquilo ali. Mas a gente tem que melhorar a predominância estrogênica. Mas como é que você vai melhorar isso tudo? Como a gente falou, baixando essa insulina, treino, alimentação, principalmente, tira carboidratos da vida. Aí aquela live da dieta cetogênica, a dieta cetogênica, ela é importantíssima para a SOP. Maravilhosa. Assistam essa live, tem lá no canal da doutora Juliana Risso. Espironolactona e metformina, sem dúvida, na SOP. Espironolactona é para melhorar o receptor DHT a nível de pele, de folículo sebáceo para melhorar a pele e melhorar cabelo. Eu faço solpalmeto também para diminuir a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, então você faz para inibir 5-alfa-redutase. E a metformina maravilhosa, que é uma das únicas drogas que a gente usa na ortomolecular. Ela aumenta essa HBG, então vai deixar menos testosterona livre para a paciente. Ela baixa a insulina, ela também atua... A metformina é maravilhosa, maravilhosa. Então, metformina... Eu amo também. Só que tem que usar metformina. Então, a gente tem que usar metformina. Paula Londres. E nós de 40, claro que sim. Menstruar, claro. Eu tenho 41, menstruo, gente. Todo mês. Não, mais de 40 anos, assim, fazer menstruar de 3 em 3 meses, se não estiver usando pílula, se tiver anovulação crônica. Porque a paciente, na verdade, se ela tiver 40 anos, estiver no ciclo na MENAC na época normal, vai menstruar todo mês. Isso daí, de 3 em 3 meses, é paciente que tem problema. A paciente que está normal tem que menstruar todo mês. A não ser que tenha menopausa precoce. E isso só vai acontecer também até arrumar o metabolismo. Ai, Juju, eu amo você. Obrigada, amiga. Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem ligados. Se vocês quiserem, 50 segundos de recante. Tá dando aqui contagem regressiva. Olha só, podem mandar pro meu direct, pro direct da Ana, da Jana. A gente faz, a gente tira as dúvidas, a gente faz aquelas perguntinhas que dão um trabalho do caramba para ficar digitando aquilo. De repente, eu fico falando. E aí eu mando para ela, a gente discute isso daí. Temas para a próxima live também, para a gente falar assim. Eu falei. Mandem. Falei que ia demorar, era uma bula, né? Uma aula de 5 horas, que tem muito tempo para a gente falar da mulher.
Mas eu acho que deu para a gente ter uma noção, só mostrar um pouquinho, até para meus amigos que só fazem ginecologia convencional dos hospitais universitários, meus amigos, verem o que eu faço hoje em dia. Eles verem, sim, tem residente... Bem-vindos.